Números 31, 25. E salvação falou ao tirado, dizendo: Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, né? A católica traduz para Javé, os testemunhos de Jeová traduzem para Jeová, e as evangélicas, a maioria delas, traduz para Senhor. A meu ver, significa salvação, por conta dos pictogramas e também por conta de muitos versículos. Quando você pega versículos como porque eu sou o Senhor, né? Porque eu sou o Senhor seu Deus. Tem muitos versículos que terminam dessa forma. Quando você traduz a palavra Deus para Salvador e, né, Senhor, Jeová, Javé, para salvação, que ao meu ver é o real significado da palavra, você tem porque eu sou salvação, o seu Salvador. Então, deixa inclusive de serem versículos onde você vê que fica carregado e não transparece a pessoa, o ser acolhimento que ele de fato, acolhedor que ele de fato é. E isso acontece em vários outros versículos, onde você vê que a palavra salvação e salvador no lugar de Senhor e Deus, que ao meu ver a tradução da palavra Deus é Salvador, você começa a ver que os versículos eles têm um significado incrementado ou esclarecido, fica muito mais fiel ao que diz o restante da Bíblia. E o próprio propósito da Bíblia é salvação. Então, ele é a salvação e ele é o salvação. E eu traduzo Jesus da mesma forma, que eu já comentei algumas vezes, porque também, né? Porque faz ligação, né? Tá escrito Jesus significa Jeová é salvação, então foi uma das coisas que me apontou para esse sentido de salvação. Foi o próprio nome de salvação, Jesus, né, o Cristo. Então, por isso que eu chamo Jeová, né, Senhor, como está nas Bíblias tradicionais, tudo em maiúsculo, de salvação. E eu falo bastante isso aqui, mas cada pouco eu gosto de falar mais também, né, repetir isso. Então, e tirado é Moisés. Ele tem essa fama de tirado porque ele foi tirado da água. Lembrando que, ao meu ver, a palavra nome ela não estaria na Bíblia, e sim a palavra fama, porque ela é muito mais usada desse sentido de a fama de alguém, a reputação de alguém, do que apenas uma nomenclatura, um combinado de sons, que é o que nós entendemos pela palavra nome. Então, é sempre no sentido de uma reputação que a palavra nome é usada. Então é porque não é a palavra nome, é a palavra fama. 26. Faça levantamento de cabeça do que foi pego dos capturados, do solo e do animal de carga. Você e o grande pastor ajudou, o operador de purificação, e das cabeças das casas dos antepassados da reunião. Agora, solo também é interessante, porque as traduções tradicionais a traduzem como homem. Só que essa é a raiz da palavra do nome de Adão. Eles usam a mesma palavra que é usada para Adão no começo do livro. E, ao meu ver, Adão significa solo. E aqui é um dos lugares que fica muito bonito você simplesmente traduzir o nome, porque você tem uma ligação. Primeiro que a Bíblia, ela faz uma diferença entre os que são do solo, né, de Adão, da carne, e os que são da inspiração, do espírito. Então, é sempre importante levar para esse sentido quando encontra-se esse nome. Por que que ele quis apontar aqui para Adão? Mas mais adiante. Adão significa solo e Eva significa vida. E quando você traduz o nome deles, a coisa fica mais interessante ainda, porque até hoje muitos casais chamam um o outro de vida. E mais adiante ainda, é como se o solo não tivesse vida antes de Deus dar a mulher a ele. Então, depois da mulher vir ao solo, o solo teve vida. Então, você tem esse encaixe poético na coisa toda, uma coisa muito romântica. Eu acho bonito, tá? E então, quando você traduz os nomes, você tem experiências desse tipo, né? Antes da mulher, da vida, o solo não tinha a vida, ele não tinha vida, né? E também Deus também deu vida ao solo quando então você faz todo o encaixe muito
Muito bonito aqui. E isso acontece com vários nomes. Eles incrementam o significado aos versículos, muitas vezes de forma poética e romântica, como esse, e muitas vezes esclarece certas situações e o funcionamento do Salvador diante do plano de salvação. Então, eh, esse é um dos motivos que eu traduzo os nomes. Muitas vezes eu não entendo o significado por trás daquele nome diante daquela situação, ou daquela fama, mas não é porque eu não vejo por trás daquilo que outra pessoa que esteja lendo o texto não veja, ou eu futuramente não veja ao ler a minha própria tradução. Vamos continuar aqui. Então faça o levantamento de cabeça do que foi pego dos capturados, do solo e do animal de carga. Você e o grande pastor ajudou, o operador de purificação, e das cabeças das casas dos antepassados da reunião. Tá. Essa palavra animal de carga, ela é a ligação direta da palavra no Novo Testamento que é usado para a besta. Então, a palavra besta, quando eles citam versículos do Antigo Testamento, que tem a mesma palavra que é usada para besta no Apocalipse, ela traduz simplesmente para um animal de carga. Então, por exemplo, aquela coisa toda. Um animal de carga é um animal grande, né? Muitas vezes é um boi, um cavalo, é algo grande, que é feito para animal de carga. Antigamente, esses eram chamados de bestas. Só que o conteúdo foi exageradamente imposto a uma religião, um sentido religioso que tomou uma proporção de que não deveria, tá? Ao meu ver. Então, lá no Novo Testamento, muito provavelmente, quando chegarmos lá, eu vou ter traduzido isso como animal de carga. Então vai ficar estranho. Mas não porque não deixa de ser uma besta, deixa de ser uma besta no sentido de hoje o que nós consideramos a palavra besta. Então é por isso. Porque o conteúdo ficou exageradamente religioso, então aquela palavra que é usada daquela forma no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ela é simplesmente um animal de carga. E isso tem outros encaixes interessantes que, quando chegar lá, eu explico. Tá. 27. E você vai meiar o que foi pego, entre os que seguraram a batalha, que saíram à mobilização e entre toda a reunião. E você vai levantar um tributo para a salvação dos homens da mobilização que saíram à batalha, um ser para cada 500, do solo e dos bovinos e dos jumentos e do rebanho. Tá. São 3 ou 4 palavras que são usadas para bovinos ou coisa assim. Eu tento manter a exatidão de tudo. Então, em que contexto que elas são usadas? Então, por exemplo, aqui em cima foi animal de carga, só que aqui embaixo, esse bovinos, ele é uma palavra diferente. E também tem uma outra palavra que é usada para gado, e tem uma outra palavra que é usada para rebanho. Então, eu tento ver os contextos dos quais elas são encaixadas e fazer aquele sistema de denominador comum entre os idiomas diferentes. E o que nós mais temos, que mistura o que o grego do novo, o grego do antigo e o hebraico nos dá, aqui é bovinos, aqui é rebanho, aqui é animal de carga, e daí tem outro lugar que é usado como vida ou coisa assim. Então, tá bem exatidão diante do denominador comum entre esses 4 idiomas. Eu passo horas vendo isso, tipo, como é que esse encaixa aqui? Muitas vezes eu pego uma palavra e eu passo dias. Eu acho que no episódio passado eu comentei uma, que eu fico lá e eu fico olhando e ainda não encaixa, eu ainda não sinto que deu um encaixe. E muitas vezes eu não encontro o encaixe e falo assim: olha, essa aqui é a mais próxima. Então ela não está perfeita, mas ela está o mais próximo do que nós temos no português. Isso acontece com muitas palavras. Tá? Às vezes eu encontro o denominador comum, ou às vezes eu encontro o denominador mais comum que nós temos disponível no nosso idioma. O português brasileiro de 2030, 29. Da metade deles vocês vão pegar. E você vai pôr ao grande pastor ajudou, o operador de purificação,
como levantamento à salvação.